Go Live, estamos online, estamos online, estamos online, muito bem. A partir de agora, estou começando a live Papo Inquieto e eu estou com um convidado mais que especial. Quando eu ouvia falar desse cara, eu achava que era um artista de 80 anos, porque ele falava, ele fez tanta coisa, e não, é um cara jovem, né, que ama o teatro, ama a sua profissão acima de tudo e produz. Então, eu quero aqui chamar o artista, o ator, o diretor, o produtor, o cara que ama o teatro, João Branco. Seja bem-vindo, João. Alô, obrigado pelo convite, Ailton. Nada, eu que agradeço, cara, por você aceitar aqui e fico muito feliz. Se quiser dar um oi aí para as pessoas até a gente já se ajeitar para as perguntas. Um oi para todo mundo que está aqui vendo a gente, aqui de Cabo Verde. Para quem não sabe, Cabo Verde é um pequeno arquipélago que fica aí mesmo ao lado da costa oeste africana. É um país constituído por 10 ilhas, sendo que fica a meio caminho entre o Brasil, a África e a Europa Ocidental. Então a gente está mesmo aqui numa bissetriz entre três continentes. E aí, bem perto do Brasil, é mais perto vir daí para cá, se for, por exemplo, de Fortaleza, do que de alguma cidade capital do Estado para outra cidade dentro do Brasil. É, por exemplo, você vai mais rápido de Fortaleza para aqui, para Cabo Verde, do que vai de Fortaleza para São Paulo. Então Ah, aí, às vezes o pessoal pensa, não, ele está em África, está como se estivesse noutro planeta, né? Mas a gente está bem perto, três tá bem horas e meia de voo. pertinho. Quer dizer, agora com as fronteiras fechadas, nem tanto, né? Mas com os voos funcionando normalmente, como a gente espera que aconteça rapidamente, a gente está bem pertinho de uns dos outros. Mais do que é Legal. suposto pensar à primeira vista. Muito bem. João, ó, tem pessoas aqui, o Luiz Campos é um amigo, artista também, diretor da Cia Los Puercos. Já tem bastante gente entrando aqui. Janaína, acho que é tua companheira? Exatamente. Ah, muito bem. Tem o Carlos Denigro, Maísa, as pessoas estão entrando. Normalmente vem gente aqui, passa gente por aqui de Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil, de algumas regiões, aqui da América Latina também, Argentina, México, amigos da Itália, gente aí do mundo. Então, bora lá. Pessoal, vou abrir aqui, começar a conversar com o João, fazer umas perguntas. E quem quiser, fique à vontade também para perguntar. Então, bora lá. Então, como eu estava falando, João, antes de você entrar, eu sempre ouvia falar de você, né? João Branco, que faz e tal, e eu achava que era realmente um cara, seus 70, 80 anos, porque produz muita coisa, e aí É. quando eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre você também, e eu vi que realmente, né, são mais de 120 espetáculos, você fala, como? Como faz tudo isso, né? E é um artista do mundo que roda e rodou por vários países. E, e eu, antes da gente conversar aqui, a gente estava falando sobre a tua origem, né? E a origem é aquela que a gente escolhe também, né? De coração e tal, mas de nascimento, você nasceu num país europeu, né? E como você. E você tem pais europeus também. Como você foi parar em Cabo Verde e por quê? Né? Fala um pouquinho dessa trajetória sua, por que você escolheu Cabo Verde como a sua terra e, e fala um pouquinho dessa terra linda, através do seu olhar aí, por quê? Ailton, a gente está num tempo em que é preciso ter muito cuidado com os conceitos estão todos sendo rediscutidos, precisamente, principalmente relativamente a questões que estão relacionadas com o racismo, com determinados posicionamentos, com direitos de minorias, enfim. Então, às vezes uma palavra dita num país, dita num outro país pode ser um problema
e isso na língua portuguesa é uma coisa muito comum, né? Uhum. Aqui em Cabo Verde nós temos uma palavra que é muito importante para nós, que é a palavra crioulo, e que não tem o mesmo sentido que tem aí no Brasil. Para nós, crioulo, nós chamamos o povo cabo-verdiano um povo crioulo. Para nós, crioulo, o sinónimo mais próximo de crioulo é a mistura de identidades, a mistura de diferentes proveniências, e o facto de Cabo Verde, como eu falei, estar precisamente na bissetriz de 3 continentes, de não ter sido um território invadido, como foi, por exemplo, o Brasil ou outros países africanos de língua oficial portuguesa hoje, era um território inabitado, e, portanto, isto funcionou um pouco também como uma espécie de laboratório de antropologia, e falava-se muito do povo cabo-verdiano e do povo crioulo muito antes de Cabo Verde ter um país independente. Cabo Verde é independente desde 75 e, portanto, já se falava do povo crioulo no século XVI, XVII, XVIII, XIX, muito antes da independência. Já havia o cabo-verdiano. Cabo-verdiano, resultado precisamente dessa mistura, principalmente do escravo oriundo de África com o colono oriundo de Portugal. Isto para dizer o quê? E a palavra crioula é tão importante para nós que até a nossa língua, que oficialmente se chama língua cabo-verdiana, nós chamamos a nossa língua de língua crioula. E, portanto, a definição mais sintética do que podemos dizer que seja um cabo-verdiano é um crioulo que fala crioulo. É o que melhor resume o cabo-verdiano numa frase só. E isto para dizer o quê? Que quando me perguntam o que é que eu sou quando se referem à nacionalidade, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou, acima de tudo, um crioulo, porque resulto precisamente dessa multifacetada diversidade identitária. Eu nasci, de facto, num país europeu, nasci em Paris, na França, porque na altura os meus pais eram refugiados políticos. No ano em que eu nasci, Portugal vivia uma ditadura, os meus pais são portugueses, e, portanto, tiveram que fugir de Portugal, tiveram que se refugiar, porque o meu pai recusou-se a combater a guerra colonial. Portanto, recusou-se a ir para a guerra, era o que nós chamávamos na época um refratário, ou seja, um fugido da justiça, porque se recusou de vir para a África combater com os seus irmãos africanos, e ele não só se recusou, como fez até uma luta antifascista, uma luta anticolonial, utilizando a sua arte, que era, nesse caso, a música de intervenção, juntamente com as comunidades imigradas de Portugal, principalmente em França, mas também em muitos outros países europeus, para cantar contra o colonialismo e contra a guerra colonial. E daí eu ter nascido em França. Eu nasci no dia 1 de julho de 68. Um mês antes estava a decorrer em Paris o Maio de 68. Estava eu dentro da barriga da minha mãe com 8 meses de vida, digamos assim. E eu estive nas barricadas do Maio de 68, orgulhosamente falo isso, porque o meu pai sempre contava da aflição que era para ele ter a esposa, na altura minha mãe grávida de 8 meses, naquela confusão, naquilo que foi possivelmente a mais bela a revolução do século XX, que foi a Revolução do Maio de 68. E, portanto, aqui já são dois pontos identitários, o nascer em França e ter pais portugueses. De seguida, há 27 anos, vai fazer 28 este ano, eu venho para Cabo Verde. Venho para Cabo Verde por uma questão absolutamente não explicável, ou seja, eu não conhecia o país, não conhecia ninguém aqui, só sabia que queria sair de Portugal, queria sair da Europa, queria sair daquele mundo demasiado que se estava a transformar, e hoje isso veio a comprovar-se, né? nos tempos de hoje, demasiado cheio de gente, sabes? Faltava-me espaço, faltava-me tempo, aquela coisa de você demorar 2 horas a chegar ao seu local de trabalho e depois mais 2 horas para voltar a casa, o tempo útil de vida que uma pessoa tem numa grande metrópole era algo que me estava, de certa forma, a sufocar, e por uma razão, coincidências, enfim, que não tem rigorosamente nada a ver com um conhecimento prévio que eu pudesse ter de Cabo Verde, que não tinha, eu acabei por vir parar aqui a esta ilha de São Vicente, em Cabo Verde, no dia 20 de outubro de 1992. E fiz-me cabo-verdiano, como um jornalista moçambicano disse numa reportagem que ele fez já há bastantes anos, sou um crioulo de sinal contrário, porque o povo de Cabo Verde é essencialmente conhecido por um povo que está
de certa forma, fechado nas ilhas e que tem vontade de sair, tem esse desejo de sair do país, de experimentar uma vida melhor. O Cabo Verde, historicamente, sofreu problemas terríveis, nomeadamente secas e fomes muito severas. A última das fomes em 1947, não foi assim há tanto tempo, que dizimou um terço da população, que morreu de fome. A gente não consegue imaginar o que é morrer de fome. É morrer por não ter o que comer, né? Portanto, sempre houve historicamente essa vontade de emigrar. É um país de imigração. Nós temos 500 e poucos mil habitantes em Cabo Verde e cerca de 1 milhão fora de Cabo Verde, ou seja, o dobro da população está fora das ilhas, né? Portanto, sou cabo-verdiano, fiz-me cabo-verdiano pela língua, pela dança, pelo namoro. Socialmente, tornei-me rapidamente cabo-verdiano. Sou nacional cabo-verdiano desde 1999, de passaporte formalmente reconhecido como cidadão de Cabo Verde, e tive as minhas 3 filhas aqui em Cabo Verde. Nasceram as 3 aqui na Ilha de São Vicente, na cidade do Mindelo. E, por último, digamos assim, aquilo que nós podemos dizer que é o meu último gancho identitário é a minha esposa, o grande amor da minha vida, que é do Piauí, do Brasil. Portanto, como diz um grande amigo meu, o Márcio Meireles, de Salvador, eu sou um franco-luso ou cabo-verdiano brasileiro, ou seja, um crioulo, e que se calhar, como todos nós, porque já o grande filósofo Eduardo Glissant, da Martinica, dizia que a criolização do mundo é inevitável. E isso é verdade. Todos nós somos resultado de uma identidade compósita, uma identidade múltipla, que tem a ver de onde é que vieram os nossos pais, os nossos avós, quais são as nossas próprias experiências de vida. E eu que sou por um mundo sem fronteiras, enfim, isso é algo bastante utópico nos dias de hoje, mas tenho muitas dificuldades em me classificar, digamos assim, de um ponto de vista geográfico. E que bom, né? Que bom. Porque também é isso, a gente vê muitas realidades, né? E a gente Cara, presencia. eu olho para a minha filha mais nova, que tem 5 anos, a Isabela, ela, dentro de casa, ela se falar comigo, ou fala português, ou fala crioulo, fala com a mãe, já fala com o sotaque brasileiro, sotaque do Piauí, que já está aparecendo, né? Porque a mãe da Jana, a avó dela, minha sogra, também vive connosco, o meu cunhado também vive connosco, eu trouxe a família toda para cá. Que legal. Porque isto tem entre outras coisas, 2 bens que são muito importantes hoje em dia. A Ilha de Cabo Verde pode ter muitas dificuldades. Sofia, uma grande amiga angolana, Cabo Verde pode ter muitas dificuldades em termos económicos, ser um país pobre, não tem muitas riquezas ambientais, não tem petróleo, não tem ouro, não tem diamantes, mas tem, se calhar, 2 dos bens que são mais preciosos hoje, que é tempo e espaço. Sabes, eu posso estar no meu local de trabalho e em 5 minutos estar a tomar banho no mar paradisíaco, daquele azul que a gente só vê nos filmes ou em fotografias, mas que aqui existe mesmo, e 5 minutos depois desse banho estar em casa para almoçar com a família e demorar mais 2 ou 3 minutos para chegar ao trabalho e, portanto, ter esse tempo para estar com os meus. E isso é muito importante. E, eventualmente, se eu quiser sair daqui, em 10 minutos eu estou numa montanha deserta, vendo uma paisagem incrível. Não tenho esse problema que muitos ilhéus têm de sentirem, de certa forma, claustrofóbicos por ter mar a toda a volta. E um dos fatores que tem contribuído para isso é, sem dúvida, a internet, né? Neste momento estamos a falar com outros continentes e a internet, que para mim é uma das invenções mais incríveis dos últimos 500 anos, permite precisamente essa ligação com o mundo sem essa necessidade premente de ter que sair, de não nos sentirmos presos pelo facto de estarmos a viver numa ilha. Ou seja, Cabo Verde, como disse a Janaína, é o melhor lugar, né? É um lugar incrível, precisamente porque é resultado dessa mistura incrível. Há muito Brasil aqui em Cabo Verde também, cara, muito, um amor muito grande pelo Brasil. Nós estamos numa live que é Papo Inquieto e há muitos amigos meus que são cabo-verdianos e estão muito inquietos com a situação atual brasileira, que é uma situação de facto
tristíssima, revoltante em muitos aspectos. Como é que é possível? Todos os dias acontece algo que ainda é mais grave do que aquilo que já tinha acontecido no dia anterior. Ontem foi uma live do presidente do Brasil a dizer para as pessoas irem para os hospitais, invadirem os hospitais, fazerem lives. É absurdo. É inacreditável, cara. É inacreditável. É o campeão. Esse cara é o campeão da asneira, entendeu? E eu fico pensando, né, como a gente falando de comportamento e tal, como o brasileiro aqui, a gente tem muitas qualidades, mas como uma parcela é machista pra caramba, porque a Dilma falava uma palavrinha, uma coisinha fora das convenções, caía toda uma mídia, um povo em cima dela massacrando. Esse cara, ele fala bobagem todo dia. E não é uma bobagem. Basta abrir a boca. Basta abrir a boca. Não, fala bobagens por falta de educação, por burrice mesmo, e fala bobagens que são crimes. Exatamente. Então, e não acontece nada, né? E a gente... Quando foi o processo do impeachment, eu estava no Brasil, estava em Teresina, no Piauí, e acompanhei pela televisão o julgamento, foi um julgamento da Dilma, principalmente no Senado. Acompanhei a galeria de horrores que foi as intervenções dos deputados todos no Congresso Nacional. E houve não sei quem que disse uma frase aqui há uns dias, que escreveu no Twitter, e acho que isso resume muito bem o que se passa no Brasil hoje, que o Brasil chegou onde chegou porque teve um cara que elogiou um torturador dentro do Congresso e não saiu de lá algemado. E foi por isso que o Brasil chegou onde chegou hoje. Porque era para esse cara ser preso na hora. Eu admiro muito o Jean Wills, porque foi um cara que teve coragem de fazer aquilo que tinha que ser feito ali, cuspiu na cara desse antigo deputado do Congresso, que hoje é o presidente de um Brasil que não é o Brasil que a gente ama, sem dúvida. Eu e minha companheira, a gente não está saindo para nada mesmo, a gente está em quarentena. Mas hoje a gente precisou sair. E eu fui em um comércio buscar alguma coisa e eu ouvi no rádio o presidente Jair Bolsonaro. Eu falei, cara, olha onde a gente está, cara, eu tenho que chamar esse cara de presidente. E ainda é difícil, não, tinha tantos outros candidatos, sabe? Tinha tantos outros. Então, e muito mais capacitado que ele, candidatos de direita, de esquerda, de centro, e é isso. Estamos sofrendo com vocês, cara. Estamos sofrendo com vocês. Cara, porque, como eu estava dizendo, aqui há muito Brasil em Cabo Verde, há muita África continental aqui em Cabo Verde, há muito, obviamente, Europa aqui também em Cabo Verde, principalmente da chamada Europa Mediterrânica. Nós fazemos parte de uma espécie de conjunto de arquipélagos que chamamos de Macarronésia, né, que junta Cabo Verde, as Canárias, um pouco mais a norte, depois a Madeira e os Açores, e fazemos aqui uma espécie de corredor no Atlântico, e um pouco mais a sul ainda tem São Tomé e Príncipe, né? E portanto nós temos todas essas influências aqui, e isso é uma coisa muito bonita mesmo de se ver e de sentir, inclusive em cada ilha para onde a gente vai, as diferentes influências e a presença de diferentes culturas, dependendo da ilha onde você está. Por exemplo, se você for às ilhas mais a sul, que são as ilhas da Brava e do Fogo, que tem o vulcão, onde historicamente tem uma imigração muito, muito forte e uma ligação forte com os Estados Unidos da América, a presença americana lá é fortíssima, de um ponto de vista da simbologia, da cultura, da forma de muita gente falar inglês da América, porque existe uma fortíssima imigração americana nessas duas ilhas, mas são as únicas que têm. Depois aqui na Ilha de Santiago tem uma forte presença da África continental, principalmente no interior da ilha, e aqui a nossa ilha de São Vicente tem uma imigração muito forte, principalmente com a Holanda, com Roterdão. Roterdão é uma cidade
europeia, mas que a maioria da população não é holandesa, ou seja, não é de origem holandesa, é principalmente do Suriname, que é um país asiático, e de Cabo Verde, um país africano. E, portanto, conforme for a ilha onde você estiver, você vai sentir essas diferentes influências, o que é de facto fascinante. Por exemplo, um cara que estuda estudos culturais, antropologia, sociologia, isto aqui é uma mina para você fazer 10 doutoramentos aqui à volta de Cabo Verde. Né? Eu já fiz um, portanto já me chega. É isso que eu ia falar. Você é mestre, é doutor, você é um cara que realmente estuda as artes, né? E você acha que você falou um pouquinho dos teus pais, tal. Essa sua paixão pela política, pela arte, essa tua luta, eu acho que vai ser até meio óbvio o que eu vou perguntar, mas você vem dos teus pais, assim, dessa relação, já dessa história de sair de Portugal no momento crítico, você já está na barriga nesse período. Fala um pouquinho sobre isso, como que você sente, como que você trabalha isso e essa tua caminhada com o teatro, com os estudos e a política junto. Cara, quer a minha mãe, quer o meu pai já não estão entre nós, portanto já faleceram, mas a minha mãe foi gestora cultural, foi teatróloga, foi diretora de um teatro muito importante na cidade do Porto, o Teatro Rivoli, durante muitos anos. Foi fundadora daquele que é ainda hoje um dos principais festivais de marionetas do mundo, que é o Festival de Teatro de Marionetas do Porto. Ela foi, de certa forma, responsável pela introdução da linguagem do novo circo em Portugal. O novo circo, aquela disciplina que leva ao circo tradicional das tendas, que vai pelas aldeias fora, para uma linguagem mais contemporânea, geralmente apresentada dentro de uma sala de espetáculos, né? Portanto, eu cresci nesse ambiente. O meu pai foi um lutador antifascista, anticolonialista, foi preso pela polícia política aqui, e é um grande músico de intervenção. Eu, se fizesse um paralelo com o Brasil, às vezes para as pessoas entenderem, a Jana fala isso, que o Zé Mário Branco é como se fosse o correspondente ao Chico Buarque no Brasil. E não é exagero, é um cara muito... Isabel Alves Costa, minha mãe. É um cara muito importante da música de intervenção, da música popular em Portugal. Ele faleceu o ano passado, dia 19 de novembro, e Portugal inteiro, enfim, rendeu-se em homenagens a ele, porque de facto deixou um legado importantíssimo. E essas duas histórias, né, que compõem o meu DNA, estão presentes permanentemente. Quando me questiono, quando procuro refletir sobre o meu próprio percurso, quando me posiciono politicamente, quando na minha própria forma de estar enquanto artista, enquanto encenador, que vê o encenador, por exemplo, como vocês dizem no Brasil, né, o diretor, não como um cara que está no topo de uma hierarquia artística e, portanto, é o cara que manda e que coordena dessa forma todo mundo. Nunca vi o cargo do diretor assim. Aliás, eu sempre disse que o teatro é sobretudo uma arte do coletivo e sempre considerei qualquer ator um co-criador do processo de criação e do objeto artístico, né, do qual ele resulta. E eu acho que essa ligação ao coletivo, à questão da solidariedade, à preocupação com o outro, é obviamente uma herança e é o que eu levo de mais bonito dos meus pais. São as suas histórias de vida e os seus exemplos que estão permanentemente presentes. A minha filha mais nova, Isabel, chama-se Isabel Alves Costa, em homenagem à avó, tem o mesmo nome da avó. Que bonito, que bonito. Eu acompanhei por aqui, né, na época que seu pai faleceu, né, você postou alguma coisa no Facebook, né? Sim. E foi na altura do festival, né, do Mindelact, na mesma Foi pouco época. depois, na mesma altura. Tá.
E aí eu queria que você falasse então um pouco disso, assim, né, já saindo né, da história do pessoal, do teu pai, da tua mãe, eu queria que você falasse um pouco da cena teatral em Cabo Verde, o que acontece hoje de teatro, né, as transformações, e do Mindelact, do festival que você criou. Não sei se você criou sozinho, sozinho entre aspas, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Mas se a ideia partiu de você ou de um coletivo, né? Poder falar um pouquinho sobre isso. Cara, o meu objeto de estudo enquanto investigador sobretudo, tem a ver sobretudo com a história do teatro e das artes cênicas em Cabo Verde. Portanto, isso foi base da tese do meu doutorado, teve precisamente a ver com isso. E aquilo que se pode dizer, oh Creuza, grande beijinho, querida, grande amiga, é que o teatro é hoje uma arte bastante presente. Nós somos, sobretudo, conhecidos em Cabo Verde por ser um país de músicos, um país de música. A música é uma forma de expressão artística que está presente desde que você nasce até que você morre. E isto dito literalmente, porque quando você nasce, ao 7º dia de nascimento, os amigos e familiares vão à casa do bebê cantar para proteger a criança das bruxas. É uma tradição que nós chamamos de guarda-cabeça, e, portanto, não é anunciado, ou seja, você como pai ou como mãe não convida os amigos para o guarda-cabeça, os amigos sabem que o bebê nasceu numa segunda-feira, na segunda-feira seguinte vai todo mundo para a casa Que da legal. criança, os pais já sabem, portanto já têm comes e bebes à vontade para dar aos convidados, já sabem que a criança, que a casa vai se encher de gente, e à meia-noite do 7º dia, à volta da criança, esteja ela num berço, esteja ela onde estiver, cantamos várias músicas que são músicas cabo-verdianas de proteção contra as bruxas, para as bruxas não virem comer a criança ou o bebê. E no enterro, ou seja, no final do nosso percurso de vida, os enterros aqui em Cabo Verde são acompanhados por música também. Portanto, no caminho para o cemitério, principalmente nas famílias que são um pouco mais abastadas, porque é um serviço que é pago, mas que acontece praticamente em todos os enterros, porque é algo que as famílias querem fazer, querem homenagear, digamos assim, o ente querido que partiu, e todo o percurso desde a casa do falecido até o cemitério é feito com acompanhamento de música, de um conjunto de 7, 8 músicos, principalmente ao violão, mas também tem violino, cavaquinho, que tocam músicas próprias desse desfile, digamos assim, que leva o morto para a sua última morada. E, portanto, literalmente, Cabo Verde é um país de música. A música está sempre presente, sempre. Nos batizados há música, nos casamentos há música. Para cada momento da tua vida, tu tens músicas próprias, populares, quase sempre em crioulo. Ainda há pouco tempo, o ano passado, a Morna foi considerada pela Unesco Património Imaterial da Humanidade. Foi um grande orgulho para todo o povo cabo-verdiano. E isto para dizer o quê? Que a música é muito monopolizadora, de certa forma, em relação a deixar que outras expressões artísticas se possam expressar. E na altura da independência, para além da música, a arte que de certa forma tinha alguma expressão era a literatura. Nós sempre fomos um país com muitos poetas, principalmente na vertente da poesia, mas também da ficção. E a partir dos anos 90 foi quando o teatro efetivamente começou a aparecer como uma expressão artística mais regular, digamos assim. Para vocês terem uma noção, nos anos 80 do século passado, se houvesse 1 ou 2 espetáculos por ano no país todo, já era muito. Nossa. Hoje em dia isso mudou completamente. O teatro tornou-se uma atividade regular. Há muitos grupos de teatro em Cabo Verde. Só aqui em São Vicente deve haver para aí uns 20. Somos uma cidade com 80 mil habitantes, portanto, nós temos que ver isto proporcionalmente àquilo que é o tamanho de Cabo Verde, e o teatro tornou-se um bem de primeira necessidade, como eu digo, né? Os 2 últimos ministros da cultura, aquele que está neste momento e o que teve anteriormente a este, são dramaturgos, portanto, já escreveram obras de teatro,
muitos vereadores da cultura de municípios, de prefeituras daqui de Cabo Verde, são pessoas ligadas ao teatro, e o teatro tornou-se, de certa forma, uma arte reconhecida e importante, digamos assim, no panorama atual das expressões artísticas em Cabo Verde. E isso é um trabalho que nos orgulha muito, do qual, obviamente, o projeto Mindelac tem uma importância muito grande e um peso muito grande. Porque o Mindelac foi fundado em 1995, nasceu como festival, dentro de um núcleo do Centro Cultural Português, onde eu me encontro hoje, neste momento aqui, fazendo esta live, com o pessoal que estava iniciando um movimento jovem de artes cênicas na cidade do Mindelo, mas imediatamente, alguns meses depois, em 96, se fundou uma associação com elementos de teatro ou outras pessoas que não eram de grupos de teatro, mas que acompanhavam o teatro de uma forma próxima, escritores, intelectuais, artistas plásticos, cidadãos que, enfim, que não tinham nenhuma atividade direta ligada à área artística, fundaram uma associação chamada Associação Artística e Cultural Mindelac. De certa forma, nós institucionalizamos esta atividade e o festival existe desde então. O ano passado comemoramos 25 anos de festival. É hoje o maior evento de artes cênicas da África Ocidental. É o maior evento de artes cênicas da África chamada lusófona, ou seja, se considerarmos os países africanos de língua portuguesa. Para tu teres noção, o ano passado nós tivemos 70 espetáculos em 10 dias, de 40 companhias, de cerca de 18 países. É um festival muito grande, principalmente se considerarmos a pequenez de Cabo Verde. E, portanto, nós crescemos bastante e todo o festival é feito à base do afeto. Nós dizemos que temos construído ao longo dos anos uma rede de afetos muito grandes, porque os artistas não são pagos financeiramente para estarem aqui, mas nós convidamos sempre as companhias para estarem durante todo o festival, ou seja, não há aquela coisa de você chegar, fazer espetáculo e ir embora no dia seguinte, porque nós pensamos que do pouco dinheiro que a gente tem para fazer um evento como este, que é mais proveitoso investi-lo nas estadias, tendo os artistas aqui mais tempo, juntos, conversando, trocando experiência, vendo o trabalho uns dos outros, permitindo aos artistas conhecer um pouco do povo e da nossa cultura de Cabo Verde, do que simplesmente negociar um cachê que, sinceramente, seria sempre miserável, porque nós nunca teríamos dinheiro para pagar muito, mas que não permitiria ganhos que são humanamente muito maiores. E devo dizer, está aí tanto que 25 anos de festival, nunca fomos levar ao aeroporto, na hora de partida, nenhum artista que estivesse insatisfeito, antes pelo contrário, a maioria vai a chorar. Então, eu acho que isso, de certa forma, reflete a qualidade e a intensidade humana e de afetos que Mindelac representa, para além, obviamente, do seu valor artístico. Mas eu acho legal quando você fala isso dessa rede de afetos, né? Porque é assim mesmo, tem que ser assim, senão não acontece, ou seja em Cabo Verde, ou seja aqui em São Paulo. Eu já participei com as companhias que eu trabalhei, que eu trabalho, de muitos festivais. E realmente, alguns festivais que bom que eles existem, mas às vezes a coisa fica muito burocrática. A gente chega, hotel, teatro, apresenta, hotel e vai embora. Você não participa, você não se relaciona com os outros artistas que vieram de seus países, né, suas cidades, que têm um trabalho ali para mostrar, que tem coisas para trocar, né? Que pode ser que, às vezes, pode ser que seja um norte para o teu próximo trabalho, ou que mude um pouco o teu olhar, né? Então, eu sinto... E não é só isso, Ayrton. De um ponto de vista de ganho profissional, nós temos vários casos, inclusive de companheiros do Brasil, que a partir de contactos e de conhecimentos que fizeram aqui, começaram viajando pelo mundo. E digamos assim, esse lançamento, digamos assim, para ir a outros festivais, para ir a outros lugares, partiu daqui, do facto de se ter permitido esse tempo, de você estar com o outro, conversar com o outro, conhecer o outro, e o outro ver o seu trabalho, ou seja, despertar no outro esse interesse
para convidá-lo para você ir a Angola, ir à República Checa, ir à Alemanha, ir ao Brasil, ir a outras ilhas de Cabo Verde, onde também há eventos teatrais, etc. Né? Portanto, esse tempo é muito importante. Pois é. E a gente falando de festivais e do Mindelact, de toda essa transformação revolucionária teatral aí, também te ajudou a ir para outros, fazer essa rede em outros lugares, né? E você fez essa rede aqui no Brasil. Então, queria que você contasse um pouquinho também dessa rede com essa relação, essa rede de afetos com o Fest Luso, né? Com a pessoa, com o Pelé lá no Piauí. E imagino que deve ter sido nesse festival que você conheceu a tua companheira. Então, olha como as coisas, né, são incríveis. E pelo circuito de teatro em português do Grupo Dragão 7, pela Creuza Borges. Narra aí um pouquinho para a gente esse afeto todo. Cara, a minha ligação ao Brasil vem de muito longe. Ele começou inclusivamente com um projeto muito interessante que havia, que tinha sede em Portugal, chamada Cena Lusófona, nos anos 90, e a Cena Lusófona permitiu muito essa circulação, principalmente de artistas africanos, essa possibilidade de ir a Portugal e ir também ao Brasil. Houve um importantíssimo encontro que foi feito em São Paulo em 1998, organizado pela Cena Lusófona e pelo Centro Cultural de São Paulo, aquele centro cultural belíssimo que é numa antiga estação ferroviária, penso eu, que é um lugar incrível, que ainda hoje existe. É o Centro Cultural da cidade de São Paulo, é um lugar muito importante e que nos permitiu conhecer também o Rio de Janeiro, estar em São Paulo, estar no Recife, em Olinda, que é curiosamente uma pequena cidade muito parecida com o Mindelo, onde nos encontramos agora. Olinda, até de um ponto de vista arquitetónico, é extraordinariamente parecido com a cidade onde eu vivo aqui. E, portanto, essa ligação acabou-se fazendo de uma forma muito forte. Depois nós voltamos ao Rio de Janeiro com a minha companhia de teatro, aqui o Grupo Teatro Centro Cultural Português, convidados pelo Banco do Brasil, pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, melhor dizendo. Fizeram um importante evento chamado Arte de África, com grupos de teatro africanos a apresentarem-se no Rio de Janeiro. E nós tivemos a oportunidade de nos apresentarmos várias vezes. Tivemos acho que cerca de 15 dias, fizemos quase uma temporada, 5 ou 6 espetáculos aí no Rio de Janeiro. E portanto, essas conexões começaram a ser feitas. Obviamente o Fest Luso com o Pelé foi muito importante. Aliás, o Pelé começou a criar essa rede precisamente pela cena lusófona. A cena lusófona montou uma residência artística em Portugal, do qual o Pelé foi um dos atores brasileiros selecionados. E, portanto, ele teve a oportunidade de conhecer em Portugal, nessa residência, artistas de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé, de Timor-Leste, da Guiné-Bissau. E quando ele regressa a Teresina, ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa para aproveitar toda esta gente que eu conheci, né? Tanto foi assim que o primeiro Fest Luso que ele fez, a primeira edição, ele convidou grupos de teatro que tinha todos os seus colegas dessa residência artística integrados nessas companhias. Então foi muito bonito o que ele fez. De certa forma, o que o Pelé fez foi retribuir, não é? Retribuir a cada um dessas pessoas que esteve nessa residência artística, abrindo a porta da sua casa, abrindo a porta da sua cidade e permitir-nos conhecer um estado que eu nunca tinha ouvido falar do Piauí na vida. E, inclusive... Não, isso nem se fala, né? Há aquela história muito interessante, né, de um livro do Ministério da Educação, do Ensino Básico aí do Brasil, que colocou um mapa dos estados do Brasil para as crianças aprenderem e não tinha o Piauí. Que o Piauí era tão desgraçado que nem aparecia no mapa, né? Mas foi amor à primeira vista, cara, porque não só o Piauí como estado, porque eu fiz muitas vezes o percurso Fortaleza-Teresina de ônibus, 12 horas de ônibus, quer na ida, quer na vinda. E eu gostava muito, ao contrário das pessoas pensarem: mas por que você não veio de avião? É só 40 minutos, meia hora, você vai gastar 12 horas para fazer esse percurso. Você fica a conhecer muito dos lugares, né?
Obviamente, eu gosto muito do Piauí, gosto muito de Teresina, é uma cidade incrível, tem um calor da porra, mas não é só o calor físico, é um calor humano também. É um povo Claro. incrível e eu agradeço, sou grato todos os dias ao Pelé por ter feito o Fest-Luso e por ele ter nascido dessa maneira tão bonita, né? Que foi uma espécie de retribuição que ele quis dar por essa oportunidade que lhe foi dada de ir a Portugal e fazer essa residência artística. E também por isso, eu e o Pelé temos um... Olha, o Pelé querido. A gente tem uma espécie de acordo. Ele vem ao Mindelac sempre que quiser. Sempre que quiser. Vem com o grupo, vem sozinho, vem para namorar, não interessa. Ele é meu convidado permanente e sempre será tratado aqui como um príncipe, porque é, de facto, uma pessoa muito importante para nós. E pronto, a minha ligação a Teresina é também pessoal, foi lá que eu conheci a Janaína, está a ser o melhor estado. Foi lá que eu conheci. Tem a panelinha do Piauí aqui, né? Somos todos fervorosos adeptos do Piauí Muito e de bem. Teresina. Cara, então eu conheci a Janaína na segunda vez que participei no Fest Luso. Na primeira vez ela já trabalhava no Lusófono, mas nós não nos cruzamos. Mas no segundo ano o Pelé é responsável por trazer as nossas camisolas, que são feitas sempre no Piauí, que nós gostamos de incentivar a indústria e o comércio de Teresina, e é incrível porque essas trocas, repara, as camisolas do Festival Mindelac são feitas em Teresina e são trazidas quase em forma de contrabando. O Pelé já é conhecido na fronteira aqui. Você é o cara que vai levar as camisolas para o João Branco. Então há muitas histórias, para além dessa pessoal, de ter trazido a minha família toda. Hoje que é de Teresina, a Toinha que vive connosco, ela é camareira do Teatro 4 de Setembro, que é o principal teatro de Teresina e que hoje está connosco. A Janaína era uma das atrizes mais promissoras da nova geração, da geração dela na altura. Aí é uma das coisas que o Pelé não me perdoa, apesar da nossa amizade, é de lhe ter levado essa atriz de Teresina. Mas ela felizmente continua fazendo teatro e mostrando todo o seu talento aqui em Cabo Verde e vai continuar a fazer. Nós continuamos a trabalhar sempre nas nossas produções e muitas das vezes que a gente foi e voltou a Teresina foi com a Janaína como atriz e hoje reconhecida não só no Brasil, em Portugal e aqui também em Cabo Verde. É uma pessoa muito admirada pelo nosso povo aqui em Cabo Verde. Ela é amiga pessoal da primeira-dama de Cabo Verde. Tem um projeto incrível agora que é as Conversas no Feminino. Eu vi uma... e que criou... Ela criou uma rede de cumplicidade com aquelas que são possivelmente as mulheres mais poderosas de Cabo Verde. E é muito admirada por ter dado à mulher esse lugar da fala, né? Porque esse projeto nasceu por nós começámos a ver lives e mais lives atrás de lives por causa da pandemia e era raro ver mulheres a participar. E ela, enfim, aliás, como nós fazemos sempre, nós somos muito inquietos, por isso é que eu gosto do nome do teu papo, nós não conseguimos estar quietos num sítio, estamos sempre a inventar projetos e coisas para fazer e se vemos que podemos atuar social e culturalmente e artisticamente de uma forma concreta através do verbo fazer, que não seja só escrever posts nas redes sociais, nós metemos a mão na massa e vamos em frente. Pois é. Esse é um dos motivos dessa live também, eu já tinha esse projeto desde o ano passado e por N motivos não conseguia colocar em prática. Com a pandemia não teve jeito, né? Só que também milhões de pessoas também vieram juntas, né, nesse movimento. Mas tudo bem também, né? Tem que estar aqui quem tem que estar. Mas era para falar desses artistas também, que a gente está gastando muito tempo, principalmente aqui no Brasil, em falar de alguns políticos e só falar de desgraça. Então eu pensei, cara, a gente tem que falar
dos nossos artistas que estão aí trabalhando, inquieto, transformando as coisas, sabe, as adversidades. E eu estou muito feliz, assim, porque está vindo muita gente inquieta Claro. de várias áreas e trazendo sempre a beleza do seu país, do seu trabalho, da sua pessoa. Então, estou bem feliz com isso aqui. E, Nós cara, somos não, camaleões, né? A gente tem que se adaptar, né? Por exemplo, eu assisti no sábado, no domingo passado, a um espetáculo digital dos Sátiros, que é uma companhia que eu admiro particularmente. Temos grandes amigos. O Ivan Cabral é meu compadre, é padrinho da Isabel. O Rodolfo é um grande amigo. Ficamos em casa deles quando vamos a São Paulo. Somos praticamente família. E então acompanho de perto o trabalho dos Sátiros, que é revolucionário. E eles inauguraram uma nova era com um teatro digital. É um espetáculo incrível. Eu não me lembro agora o título de cor, mas eu vou-te dizer já. Cara, é muito impressionante o que eles fizeram utilizando uma rede, uma ferramenta digital, que é o Zoom, que tem sido sobretudo usada para reuniões burocráticas. Né? O Zoom é uma ferramenta de escritório. E eles pegaram nessa ferramenta de escritório e montaram um espetáculo de teatro à volta disso. E é, de facto, um espetáculo incrível. Chama-se A Arte de Encarar o Medo. Eles fizeram várias pré-estreias para amigos, para pessoas, para jornalistas. Eles estreiam, digamos assim, oficialmente para o público amanhã, no dia 13 de junho. E eu aconselho vivamente, porque é um conceito, quando a gente pensa, e agora? O teatro depende dessa presença, depende da gente sentir o cheiro do outro, depende dessa comunicação permanente in loco, no mesmo espaço, depende dessa... O que é que vamos fazer? Como é que nós vamos viver, cara? Mas o teatro reinventa-se a toda a hora, sabes? E embora eu continue convencido que o teatro vai voltar a ter o seu lugar da presença, porque obviamente isto não vai durar para sempre, mas essa possibilidade que os sátiros nos abriram hoje, que não é, cara, não é tu fazer uma live de um espetáculo e transmitir o espetáculo ao vivo, não. É o próprio espetáculo que tem 15 ou 16 atores, cada um na sua casa, cada um com um cenário, cada um com um figurino, contando uma narrativa bastante fragmentada, mas que está toda relacionada, tem uma direção artística, tem uma encenação, tem uma narrativa própria, tem uma linguagem que é uma linguagem teatral e, no entanto, utiliza esta ferramenta da internet, né? E foi para mim um sinal de esperança, porque nós, os homens do teatro, precisamos sentir o cheiro do outro, né? De sentir o sovaco e a catinga do outro. Não vivemos sem isso, né? mas eu acho, né, a gente pegando a sequência aí, esse gancho dos sátiros, eu trabalhei com sátiros em 2002, 3 e 4. Fiz duas montagens com eles. E eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu acho dos sátiros é sempre essa capacidade de se adaptar e se transformar, sabe? E trazer algo pro novo, sabe? Mesmo que às vezes não seja novo, mas é uma ação e que não deixa o teatro cair, não deixa os seus ali, o elenco, a Praça Roosevelt, essa comunidade cair, sabe? Eles estão sempre fazendo algo, sempre. E Somos não é uma caras, coisa que demora, é instantâneo, é rápido, né? acho que a palavra revolucionários se ajusta absolutamente ao trabalho desses caras que são pessoas que eu admiro muito. A Praça Roosevelt, antes de eles irem para lá, nem a polícia entrava naquele lugar. Era uma Pois é. cracolândia pesada, ninguém entrava ali. Hoje é um centro cultural, quer dizer, antes da pandemia, né? Mas certamente se irá manter. Agora acabaram de comprar um cinema, eles são malucos da cabeça, também não gostam de ficar parados. Montaram hoje aquela que é o maior centro de formação em artes cênicas da América Latina, que é a SP Escola de Teatro, e tem esses múltiplos tentáculos aqui no bom sentido do termo. Geralmente a gente utiliza essa palavra no sentido depreciativo,
mas que são uns revolucionários, cara, em muitos sentidos da palavra, e eu admiro muito. Então, se me permites aproveitar este espaço para dizer às pessoas para ficarem atentas, porque é um trabalho, ainda por cima, que tem uma bilheteira, você paga um ingresso para entrar num espetáculo, tem lá um sistema de pagamento, e, portanto, os artistas estão sendo pagos para fazerem este espetáculo, e eu aconselho vivamente a arte de encarar o medo. Legal. Ô, João, você tem uma relação com a SP Escola de Teatro também, né? Porque também eu acho Nós que é já uma tivemos... escola incrível nesse sentido, revolucionário também. Por exemplo, no setor da dramaturgia, você tem uma escola que trabalha, tem uma turma estudando dramaturgia, exercitando, praticando, é, trabalhando novos olhares, entendeu? E isso, daqui a médio, curto prazo, é gente que está aí, na vida, construindo, né, seus coletivos e suas dramaturgias. Onde tem isso? Cara, a própria estrutura pedagógica da escola é revolucionária, e é tão revolucionária que eles já foram convidados e já tiveram lá várias vezes para seguir esse modelo de SP no Conservatório de Teatro de Estocolmo, na Suécia. São uns caras muito à frente. A estrutura, como está organizada, toda a estrutura pedagógica da escola é muito à frente de tudo o que a gente conhece no campo da pedagogia teatral. E a nossa ligação, quando nós tomamos conhecimento da escola, obviamente eu fiquei maluco, né? Fiquei endoidecido com aquilo, e o primeiro pensamento foi: a gente tem que ter cabo-verdianos ali, tem que ter cabo-verdianos vivenciando e experimentando o que é estar naquela escola. E uma escola onde, não sei se as pessoas sabem, onde os alunos são pagos para estudar. Também ainda tem essa. É, Você não paga propina, você recebe como se fosse um trabalho, e é um trabalho, porque você tem que prestar provas, tem que fazer os seus trabalhos, não pode faltar às aulas, obviamente, e é toda uma estrutura também financeira que eles conseguiram montar, que permite aos estudantes serem pagos para estar ali. E um dos programas que eles têm é um programa de internacionalização, onde recebem estudantes vindos de Cuba, vindos da Suécia também, e já tivemos 2 cabo-verdianos que vivenciaram e experimentaram o que é estar na SP, tiveram 6 meses de estágio, cada um deles, e vamos voltar. Aliás, tínhamos preparado agora um regresso de uma nova estudante ir agora para São Paulo também, mas com esta pandemia ficou tudo meio em stand-by, mas assim que se abrir outra vez a normalidade, digamos assim, certamente isso irá acontecer, porque é uma experiência extraordinária para quem tiver essa oportunidade. Portanto, nós fizemos aqui abrimos um edital, fizemos uma pré-seleção, a partir da qual a própria escola escolheu qual seria o estudante, o formando, digamos assim, escolhido para fazer essa residência de 6 meses. Portanto, foram 2 cabo-verdianos para lá, e certamente é uma ligação que vai continuar. Eu próprio também já tive o privilégio de dar oficinas na SP, e é um lugar onde você está e respira teatro por todos os lados, respira arte, respira revolução, respira utopia, respira amor, sabes? É um projeto incrível e eu sou eternamente grato aos seus promotores. legal. Pô, João, e isso tudo se dá, né? Essa rede de afetos, né? Tudo, Exatamente. no fundo é isso, né? É, eu fico encantado, assim, quando o teatro me leva em alguns lugares. Talvez seriam lugares, ou sejam lugares que eu não queria na minha vida, enquanto a escolha. Deixa eu ver, eu vou viajar para esse lugar. Não. Mas, de repente, eu estou nesse lugar para fazer o meu trabalho e estou conhecendo aquele povo, estou conhecendo aquelas pessoas, aquelas famílias, sabe? E eu acho. Deixa eu te dar um exemplo exatamente do que é que tu estás falando. Possivelmente um dos lugares onde a gente está, e se alguém nos desse uma droga, nos colocasse a dormir e acordássemos lá, nós íamos pensar que não saímos de Cabo Verde, e esse lugar é Salvador, da Bahia. E não só é uma cidade incrível, como tem aquele que era para mim desde há muito tempo o teatro mais extraordinário do mundo, que é o Teatro Vila Velha. Do Márcio. E eu tinha do Márcio Meireles, que é um irmão para mim, já teve cá também, e graças a essas trocas e a projetos que vão acontecendo,
já tive a oportunidade de montar 2 espetáculos como diretor em residências artísticas no Vila Velha. E, cara, a primeira vez que eu entro naquele espaço, sabendo que foi um espaço importantíssimo para o movimento cultural da Tropicália, sabendo que é um espaço onde caras como Lázaro Ramos ou Wagner Moura começaram a fazer teatro, sabendo que é um espaço que foi fundamental para a afirmação de um teatro negro no Brasil, a importância política, cultural, social que tem aquele teatro, para além de toda a sua construção arquitetónica, que é um teatro incrível, porque te permite fazer tudo, tu coloca a plateia onde quiser, faz o teatro onde quiser, permite toda essa construção e esse jogo. Cara, a primeira vez que eu entro naquele lugar, que entro naquele espaço cênico e fico assim a olhar para aquilo e que sinto a história do lugar, eu não aguento e fico em prantos, eu desato a chorar, tenho ali um momento de emoção muito grande, e é exatamente isso que está falando, é o teatro foi o teatro que me permitiu estar naquele lugar, sabes? E foi o teatro que me permitiu absorver aquela energia e depois estar com aquelas pessoas e poder partilhar com aquela gente o meu trabalho. Eu lembro-me que o último espetáculo que montei lá chamava-se Do Eu, do eu de doer, mas é do eu também. Portanto, era um jogo de palavras. O DO e o eu estavam separados. E era muito inspirado num livro de um autor, um escritor português. Eu levei o livro comigo. O escritor chama-se Rui Zinck. E o livro eu aconselho vivamente a toda a gente, e principalmente agora ao pessoal do Brasil. E o livro chama-se A Instalação do Medo. E é uma história de uns caras que vão à casa das pessoas como se fossem instalar a TV por cabo ou a internet na sua casa, mas vão instalar o medo na casa das pessoas. E dizem-me, minha senhora, eu vim instalar o medo, portanto, com licença, vim aqui instalar o medo. E nós montamos o espetáculo quando estava a decorrer o processo de impeachment da Dilma Rousseff. E, cara, eu no final do espetáculo, eu disse àquelas pessoas, se vocês me chamarem para eu vir para a luta, eu venho, porque o que está a acontecer aqui, e quer dizer, a gente nem imaginava que poderia acontecer aquilo que está acontecendo hoje, né? Então, eu agradeço ao teatro todos os dias de poder conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, permitir-me estar a conversar agora contigo e a recordar todos esses belos momentos da minha vida. Ô, João, é isso, cara. Eu fiquei arrepiado aqui. Estamos no final, João. 2 minutos aí para acabar. Bom, vou agradecer aqui imensamente a tua presença. Obrigado por aceitar o convite. Escrevi para você, você nem hesitou, você já deu a resposta de pronto assim. Então, eu vou abrir aqui para você despedir das pessoas e vou dar mais uma palavrinha final. E aí a gente fica no off aí você aqui, tá bom? Tá Então, bom. fique à vontade aí para se despedir. Não, é só agradecer o convite mais uma vez, mandar um abraço a queridos amigos que passaram por aqui, o Pelé de Teresina, a Creuza de São Paulo, a Sofia de Angola, enfim, vou-me esquecer de gente, muitos amigos cabo-verdianos que estiveram aqui também. É muito prazeroso poder trocar estas experiências e portanto, foi um prazer imenso e é sempre. E quando quiseres que eu volte noutro projeto qualquer, voltarei com todo o gosto e dizer que duas coisas, principalmente ao teu público do Brasil, que é uma das minhas pátrias, né? Eu sou franco-luso, sou cabo-verdiano ou brasileiro, portanto é uma das minhas pátrias. A minha filha é brasileira, a minha esposa é brasileira, a minha sogra e o meu cunhado são brasileiros. É dizer que eu estou muito solidário, cara, muito de perto, sabes? Muito acompanhando, muito. Cara, eu praticamente deixei de ver notícias de Portugal ou até de Cabo Verde, vejo mais noticiário do Brasil. O meu Twitter é praticamente todo acompanhar política brasileira. A gente chega em casa, liga a Globo News para saber qual foi a última merda que o presidente Bolsonaro fez, ou os seus capangas, né? E, portanto, eu estou muito próximo, sabe? Estou muito
sofrendo verdadeiramente aquilo que se passa aí, para além da questão de saúde pública, que é uma calamidade, e eu só vou ficar minimamente satisfeito quando esse cara for julgado e condenado por genocídio, porque é exatamente isso que está a acontecer. Então eu quero mandar um grande abraço a todos os artistas do Brasil, nomeadamente os de teatro, que são a minha grande família brasileira, são os homens e as mulheres de teatro do Brasil. Tenho muitos amigos queridos em muitas cidades desse país incrível, que também é meu. E cara, é para dizer, vocês não estão sozinhos, sabem? Há muita gente que está com vocês, que está sofrendo com vocês, que está, de certa forma, intervindo também como podem, para tentar fazer com que esse sofrimento atroz que estamos a viver todos os dias seja menos doloroso, sabes? Então, estou aqui presente mesmo, presente, no que for preciso. Entende? E a minha mensagem basicamente é essa, é dizer do que precisarem de mim, eu estou aqui. Pô, João, obrigado. Eu tenho vários amigos e conheci muita gente que também tem o mesmo sentimento que o seu. E, e é realmente assim, eu fico um pouco com vergonha ao mesmo tempo que eu tenho meus medos aqui, eu tenho minhas revoltas e tenho minhas lutas. Eu também tenho vergonha, né, desse momento que a gente está passando, né, nessa coisa que a gente se transformou, e espero que seja só uma passagem mesmo. E essa vergonha ela passa quando eu ouço pessoas como você, por exemplo, falar um depoimento desse e dar e de verdade, com todo o coração, assim. E obrigado, cara. Obrigado, porque isso reforça aqui a gente e fortalece o coração para a batalha aí também. Estamos juntos na luta apesar de ter nascido em Paris, não irei de férias para Paris. Muito bem, não faça isso. Porque não. o último que saiu de férias para Paris fudeu com a gente. Entendeu? Mas, enfim, esses caras, a gente não esquece deles, não, também. Não esquece, não. Os seus discursinhos aí, a gente não esquece deles. De Salvador não tem nada, é só oportunista. Mas, enfim. Mas, muita vontade de voltar a fazer teatro aí. A gente está trabalhando, está produzindo. O próximo espetáculo que vamos montar está previsto estrear em outubro, no Porto, em Portugal. Chama-se O Cheiro dos Velhos. É um texto de um autor cabo-verdiano chamado Capela Neves, extraordinário, um dramaturgo jovem que ganhou o Prémio Nacional de Dramaturgia com este texto. É um texto extraordinário que fala precisamente das narrativas e da força das narrativas, ou seja, de estarmos a viver essa era da pós-verdade. Já não existem verdades, existem narrativas e cada um acredita na sua narrativa, um que a Terra é plana, o outro que a cloroquina é que resolve as coisas, e que o Olavo de Carvalho, que é o grande filósofo representante da intelectualidade brasileira, ou que se planta maconha nas universidades. E, portanto, cada um vai pelas narrativas que acha que deve ir, e o espetáculo é muito duro e fala sobre isso. E estamos produzindo, cara, estamos tentando nos reinventar também, e eu, como tu falaste, e é verdade, eu já dirigi como diretor, encenador, mais de 120 espetáculos, e às tantas, o que é que um cara que já fez 120 espetáculos faz para não se repetir? Para não estar sempre a fazer as mesmas coisas, a utilizar os mesmos expedientes criativos, que pode ser a projeção de um vídeo quando você não tem muito mais do que fazer, então projeta um vídeo que é para entreter a passagem de uma cena para a outra, ou outro tipo de expedientes artísticos e cénicos, e eu tenho sempre essa preocupação, é a minha principal preocupação de utilizar ferramentas e podemos até dizer expedientes cénicos que eu ainda não tenha utilizado, que sejam novidade para mim, mesmo que sejam técnicas que eu domine mal, ou que sejam aventurosas de certa forma. Mas é assim que eu encaro. Por exemplo, deixa-me dar-te um exemplo rápido de um espetáculo que foi feito em Teresina, que se chama Estrangeiras. É um texto do José Luís Peixoto, que é um extraordinário escritor português,
que escreveu um texto para 3 mulheres, a meu pedido, e uma mulher é cabo-verdiana do Mindelo, a outra é de Portugal, do norte de Portugal, e a terceira mulher é uma brasileira de Teresina. As 3 personagens de 3 cidades que são cidades que foram importantes no meu percurso biográfico. E a peça retrata essas 3 mulheres fechadas dentro de uma sala de aeroporto porque não foram autorizadas a entrar nos Estados Unidos da América. Nós não sabemos porque é que elas não conseguiram entrar, porque é que não passaram na fronteira, mas ficamos a saber que estão as 3 ali. As 3 falam português, só que elas não se entendem umas às outras porque uma fala português de Portugal do Norte, outra fala português misturado com o crioulo aqui de Cabo Verde e a terceira fala um português do Piauí, de Teresina. E nesse espetáculo eu resolvi fazer algo que nunca tinha feito, que foi dizer às atrizes que tinham aquele espaço cênico, que era uma sala de espera de um aeroporto, ou seja, tinha só paredes brancas, 3 paredes brancas e 3 linhas de cadeiras nos três lados da cena. Portanto, eram mais ou menos 9 cadeiras. Aquelas cadeiras que a gente tem nos aeroportos para se sentar quando está esperando o voo. E eu disse-lhes, olha, este espetáculo não tem marcações. Todos os dias vocês levantam, só se sentam, só falam mais próximo ou falam mais afastado umas das outras, conforme for a vontade da personagem. É um espetáculo que vai ser comandado pelas personagens e não pelo encenador. E foi muito interessante porque não só cada espetáculo era diferente, como era diferente também conforme o espetáculo fosse apresentado em Cabo Verde, em Portugal ou no Brasil. E ele foi apresentado nos 3 países. Porque no Brasil, quem é que era a estrela? Era a brasileira do Piauí, que toda a gente, de certa forma, estava com ela e ria das piadas dela porque entendia as piadas dela. No Porto era a personagem portuguesa. E aqui em Cabo Verde era a personagem cabo-verdiana que jogava em casa, digamos assim. E todos os dias o espetáculo era muito diferente porque foi feito sem marcação. E foi muito interessante, muito difícil para as atrizes, porque elas tinham que estar com uma atenção que fizesse com que fosse dada essa permissão da personagem decidir e não que fosse a atriz racionalmente a decidir. Devia ser muito difícil mesmo, porque no processo de espetáculo, a ação nos ajuda com o texto, né? Na maioria das vezes é a marcação física, né? Eu tenho espetáculos que eu fico meses sem fazer, mas a partir do momento que eu começo a desenhar o movimento, o texto ele vem. E como é que você mantém esse texto, né? Esse trabalho? A lógica contrária, cara. Era o texto que provocava a ação. Esse foi o desafio. Eu disse, tem que ser o texto que vocês estão a dizer que provoca a ação. Se você quiser dizer isso mais próximo, ou falar mais alto, ou falar mais baixo, e eu não dava indicações, cara. Apenas dizia, olha, cuidado que isso não foi a personagem a decidir, foi a atriz. Eu quero que seja a personagem a decidir. Houve um trabalho muito, muito interessante a essa volta. E quando eu digo ter essa preocupação de não me repetir exatamente nesse sentido, né? E agora com o Cheiro dos Velhos nós vamos trabalhar com uma marioneta de tamanho real, que a Janaína vai aprender a manipular. Ela nunca trabalhou com essa técnica de marionetas. A marioneta está a ser construída à imagem e semelhança dela quando for velha, ou seja, eles pegaram num programa de computador e envelheceram a Janaína e estão a construir uma marioneta em tamanho real para ela manipular durante o espetáculo. E é algo que eu nunca fiz, nunca trabalhei com essa técnica, vai ser um desafio. Espero um dia poder mostrar esse trabalho aí também. Que legal, que legal. Eu trabalho há muitos anos com teatro de bonecos também, né? De bonecos de formas animadas. Trabalhei com uma Articulate, com a Trux, com o grupo XPTO, e é um mundo realmente bem diferente, bem interessante. Sempre, se você precisar de ajuda, me busca aqui também, pelo menos com informações, indicações. Posso tentar ajudar vocês aí de alguma forma, tá? Não, na verdade está a ser feito em coprodução com aquele que é considerado o grande representante do teatro de formas animadas de Portugal, que é o Teatro Marionetas do Porto. Nós vamos ter 2 artistas desse grupo que vem cá fazer uma residência artística agora no final de julho, precisamente para nos ensinar um pouco, né, como é que nós trabalhamos com essa ferramenta. Mas é só ela, só a personagem dela. Depois tem mais 2 personagens que são reais, que estão com o corpo todo, digamos assim,
e vai ser muito interessante e muito desafiante para mim como diretor saber como jogar e conjugar com esses dois mundos, né? E tem exatamente a ver com isso, de a cada espetáculo dizer, olha, vou fazer isto, nunca fiz, vou fazer. E no caso dos estrangeiros, aconteceu exatamente isso, e foi bem radical, cara, e bem radical principalmente para elas, e eu tenho a noção disso. Eu digo, vocês são muito corajosas e muito talentosas de aceitarem um desafio desses, porque eu cheguei um dia no ensaio, para ir no terceiro ou quarto dia de ensaio, foi bem no início do processo, e disse, olha, não vou fazer marcações. Vocês é que vão decidir, e eu não quero que cada dia de ensaio, se vocês começaram a cena do lado esquerdo, sentada na terceira cadeira, no dia seguinte vocês vão começar o ensaio na outra ponta, ou de pé, ou deitadas no chão, whatever, mas nunca comecem da mesma forma. Não se viciem com determinados posicionamentos. E elas foram heroínas. Elas começavam isso sem combinar entre elas também. Sem combinar entre elas. Nenhuma delas sabia o que a outra ia fazer. Era muito interessante. Muito legal. Pô, acho que esse é um caminho, né? Quando você se propõe a trazer desafios, porque a gente tem um processo. Eu estou começando a dirigir, né? Dirigi um espetáculo, Os Bolsos Cheios de Pão, e foi uma experiência. Estou no processo agora de criar um segundo espetáculo. Às vezes, no primeiro, a gente tem a tendência a ir para o lugar mais seguro, né? Para acertar, para ser aceito e tudo mais. E eu acho que o desafio maior é, quando você começa a fazer muitos, é sair desse lugar, né? Do seguro, né? O lugar comum, né? Tem que sair da zona de conforto, cara, senão você se ingessa, entendeu? O trabalho do diretor é como o trabalho do ator, cara. O ator não pode estar sempre fazendo o mesmo personagem, senão vai ter sempre os mesmos gestos, sempre a mesma colocação vocal. Aí a construção do personagem torna-se viciada, né? E com o diretor é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, a minha grande preocupação como diretor, para além dessa possibilidade de experimentação, é que as coisas façam sentido, ou seja, que a ligação entre tudo o que seja ambiente sonoro, ambiente a questão da plasticidade do espetáculo, que tipo de materiais é que você usa, quais as cores que são as cores dominantes do espetáculo, conjugar tudo isso com o tipo de movimentação que você tem na cena, o tipo de interpretação que você tem na cena, se é uma interpretação mais histriónica, mais realista, mais bufónica, digamos assim, mais parada, menos parada, enfim, tudo se conjuga, ou temos que procurar com que tudo se conjugue para aquilo que é o objeto cénico, senão vira ali uma confusão e ninguém se entende. E, portanto, aquilo que é fundamental, do meu ponto de vista, como diretor, é o instante. Eu costumo dizer aos meus alunos de teatro que a unidade elementar do corpo humano é a célula, né? A unidade elementar da matéria é o átomo, e a unidade elementar da arte cênica é o instante. E nós não podemos pensar que um instante é mais importante que o outro, todos contam. Sim. Qualquer instante pode ser um instante em que o espectador tira o olho da cena e vai olhar no seu celular, ou que adormece, ou que tosse. E, portanto, todos os instantes contam. E quando você tiver isso bem presente, acaba por se tornar muito mais rigoroso naquilo que você faz e no trabalho que faz. E quando eu digo rigoroso, é exatamente isso. Não quer dizer necessariamente que seja demasiado planificado, como foi o caso desses espetáculos estrangeiros, que era totalmente não planificado, mas com uma lógica muito concreta, muito definida e muito desafiadora também para quem estava em cena. Pô, e com isso já foram mais 15 minutos, aí. Mas tudo bem, cara, tudo bem. O papo tá super gostoso. Às vezes eu limito para 1 hora, porque às vezes pode cansar para quem está em casa, né? E também eu jogo para o YouTube depois. O YouTube aceita acima de 60 minutos, mas outras plataformas, como o Vimeo,
não aceita. Então, eu tento Sim, manter não o aceita. rigor, mas também isso não precisa ser uma regra também, entendeu? Porque a Legal. conversa flui, entendeu? Não posso, não posso. Tudo que você falou em 15 minutos é muita coisa boa. Não posso, vou cortar aqui, acabou. É porque eu tenho que manter uma regra que eu mesmo coloquei, entendeu? Então, tá ótimo, Legal. 15, 16, 20. Mas é isso, João. Vamos parando então por aqui. Eu Vamos. agradeço muito. Eu quero dar dois recadinhos, que é falar que terça-feira que vem o próximo convidado vai ser o Pelé, será o Pelé, que Boa. está aqui para Muito bom. falar do trabalho Muito dele, bom. do Fest Luso, de toda a cena teatral no Piauí, em Teresina, e no Norte e Nordeste. Então, é um convidado também bem esperado. Estou bem feliz também com isso. E segundo, quero falar aqui de um amigo que você conhece, você já levou para o teu festival aí, que é o Sérgio Mercúrio, o argentino Sérgio Mercúrio. Argentino, muito querido. Trabalha com marionetas, lá está. Sim, ele é o melhor. Para mim aqui, ele é o melhor. Então, eu estou divulgando sempre o site dele no final das lives, porque ele está com Boa, alguns cursos online. Tem cursos boa. gratuitos e tem cursos pagos, né? E aí a pessoa pode entrar lá e ver o que interessa. Fiquem à vontade. Acho que vale muito a pena. Eu estou com o Sérgio desde 2010, estudando com ele, nos processos. Fui para a Argentina, voltei. E realmente também transforma a gente. Ele não transforma você, é você que se transforma de acordo com os elementos que ele vai te jogando. E aí você que vai se redescobrindo, né? Enquanto artista, enquanto ser humano. Então, eu gosto de recomendar, eu gosto de falar aqui para os amigos e estou me Aí comprometendo com ele. e você tinha perguntado, Ana, quando estávamos no off do festival e quando é que abre a inscrição e essa coisa toda. O Festival Mindelac tem em novembro, geralmente na primeira quinzena de novembro. Este ano nós Legal. vamos fazer um pouco mais curto, porque, enfim, os recursos financeiros, quase todos, seja do Estado, seja das empresas privadas, estão sendo canalizadas para esta questão da pandemia, né? E, portanto, está sendo muito difícil nós conseguirmos recursos para fazer o festival. Esperemos que em novembro as fronteiras já estejam abertas, as viagens já se possam fazer com o mínimo de segurança sanitária. E geralmente nós abrimos o edital no mês de janeiro de cada ano e fica aberto até o final de março. Portanto, entre janeiro e final de março que nós recebemos as propostas das companhias, dos artistas para participarem do, do festival. E uma das coisas que o Mindelac tem de interessante as propostas podem ser enviadas para o mail, que é Mindelac Gmail, portanto é muito fácil também de saber, né? É que o Mindelac não está de nenhuma forma encerrado nem em nenhuma língua, ou seja, não é um festival de língua portuguesa, nem em nenhuma expressão artística, ou seja, nós baseamos muito a nossa curadoria também na questão da diversidade artística das propostas. E programamos muita dança, programamos muito teatro de formas animadas, programamos muito teatro da palavra, programamos teatro gestual, programamos teatro de rua, programamos performance, programamos teatro mais clássico, menos clássico, mais experimental, menos experimental, whatever. Portanto, cabe tudo aqui, entendeu? E é uma das grandes riquezas do festival, é precisamente essa. Portanto, o pessoal em janeiro já sabe, pode mandar as propostas, que vão ser analisadas com todo o carinho. E o Brasil é, de longe, o país de onde nos chegam mais propostas. Cerca de 70% a 80% das propostas que nós recebemos vêm daí do Brasil. É um festival muito acarinhado e bastante conhecido aí, e nós agradecemos muito. Podíamos fazer 10 edições só com grupos do Brasil, mas, claro, nós gostamos muito e achamos que isso é importante também para o nosso público e para os artistas, diversificar, né? E poder ter num dia o grupo brasileiro, no outro dia um grupo do Japão, da Estónia, da Angola, do Ruanda, do México, enfim, temos de todo lado, mas ficam essas informações para quem estiver interessado. E podem acompanhar os históricos, o site é muito, não só visualmente muito bonito, como tem o histórico de todas as edições, com imagens dos espetáculos, reportagens da televisão, os cartazes do festival. Tem muita informação, vocês podem lá ver.
Valeu? Legal, é isso aí, gente. Ó, recomendo mesmo, porque eu tive duas oportunidades para ir, não acabou não rolando com um grupo Vem Dragão esse ano, 7. cara, vem. Ó, eu tô querendo, viu? Já há 3 anos que eu tô querendo. Mas não rolou, porque né, o Dragão 7 teve que escolher uma das produções, Claro, né? Para claro. levar. E eu não estava em nenhuma delas. Mas eu sei que teremos ainda caminhos ainda para seguir Com aí. E certeza, uma hora eu chego em Cabo Verde. com Nem certeza. que seja para dar um oi, passar, oi, gente, estou aqui e ir embora. Mas quero muito e recomendo, viu, gente? O João tem um trabalho, faz um trabalho muito bonito, muito importante, com toda a equipe dele lá, todos os amigos que foram sempre voltaram encantados, maravilhados da forma que são pela forma que são recebidos no país. Então, só por isso já vale muito. Então, recomendo, ó, o site está aí embaixo, entrem lá, escrevam, se não achar se não lembrar aí o mindelact@gmail.com, entra no Está lá site, no tem lá, site também, tem lá tudo. tá Uhum. bom? João, a gente fica no Valeu, off aqui, tá bom? ok. Tchau, gente, Grande obrigado para abraço. quem passou, para quem ficou, tá? E até terça-feira às 19 horas. Um beijo a todos. Fomos. Cadê? Tchau. Eu sempre me perco na hora de sair aqui, ó. Pronto. Fui.